Ok, meus amigos, tudo bem? Saudações! Vamos começar mais uma aula, 10 minutinhos de aula para a gente relembrar tudo que nós estudamos durante o nosso bimestre e que é importante para a gente poder estar lembrando, tudo bem? Pessoal, nós estudamos sobre a agropecuária brasileira. Todas essas nossas aulas, questões estão no meu blog, que vocês podem estar acessando para poder estar interagindo com as nossas aulas. Ok, o que nós precisamos entender com referência à agropecuária brasileira? Primeiro, que o Brasil é um país tropical, ele está localizado na zona intertropical do planeta. Isso quer dizer o quê? Que o clima é bastante favorável para as atividades agrárias, agropastoris, em toda a sua extensão territorial. O Brasil recebe uma boa quantidade de luz solar durante o ano todo. Como nós vivemos na região intertropical, nós recebemos uma boa quantidade de luz solar durante o dia. Em geral, o dia no Brasil tem 12 horas de presença de luz solar. Os solos apresentam níveis aceitáveis de fertilidade. Em alguns lugares, por sinal, o solo é bastante fértil, como é aquela região do norte do Paraná, do sul de São Paulo, que a terra é roxa, não é verdade? O relevo em geral são adequados para o plantio. O relevo brasileiro é praticamente plano e também para a criação de animais, para as pastagens. Os principais produtos agrícolas, a cana-de-açúcar é o principal. Originária da Ásia, foi introduzido pelos colonizadores portugueses no século XVI. Foi a primeira cultura a ser utilizada como modelo agroexportador. O Brasil sempre teve na cana-de-açúcar um grande ícone para a exportação. A soja é a menina dos olhos nos últimos anos. Nas últimas 4 décadas, a partir da década de 1970, é uma leguminosa nativa da Ásia Oriental, que chegou ao nosso país no final do século XIX. É a cultura que mais tem ganhado destaque no país, depois do advento dos óleos vegetais, depois do advento dos biocombustíveis, depois que achou maneiras adequadas para poder corrigir o solo na região do Cerrado, somente na região do Centro-Oeste, ela vem ganhando realmente um grande destaque. O Brasil hoje é o segundo maior produtor mundial de soja. O milho é um produto tipicamente americano. Então, quando os europeus chegaram no Brasil, os ameríndios já utilizavam o milho em sua alimentação. Principalmente os peruanos, os chilenos, os mexicanos. O milho pode ser utilizado de várias formas. Óleo vegetal, produtos colantes, produção de etanol. Mas a maior aplicação do milho, do cereal, é na produção de rações para abastecer a pecuária. A propósito, o milho ele é o principal produto agrícola mundial hoje e é o produto mais utilizado na ração dos animais. O Brasil é o segundo maior produtor mundial, atrás dos Estados Unidos. O algodão é cultivado há milênios, já era conhecido por indianos, chineses, árabes. Quando os europeus chegaram no Brasil, os habitantes da América já conheciam e utilizavam o algodão, tanto em tecidos como em óleo comestível. Atualmente é cultivado em 3 macro-regiões: Norte e Nordeste, Centro-Oeste e Sul-Sudeste. Aqui em Mato Grosso nós temos a capital nacional do algodão, que é Campo Verde. É um produto muito bom, é um produto que ele é todo utilizado, desde a sua folha, desde os seus resíduos, é utilizado como biomassa, o seu caroço é utilizado para fazer óleo, enfim, um produto excelente. E o Brasil está ganhando destaque como um dos maiores produtores mundiais, tanto pela qualidade da fibra, como pela quantidade de produtos. O Brasil tem no agronegócio, na agricultura empresarial, o principal foco da sua economia. Hoje o Brasil depende do agronegócio para se sustentar economicamente. Então, olha só, para entender a dinâmica do agronegócio, é preciso focalizá-la no âmbito mundial. Países pobres são dependentes de capital externo e, como tal, importadores de tecnologia, produtos industrializados e exportadores de matéria-prima.
Gente, é complicado, porque um país pobre, um país subdesenvolvido, ele vende produtos primários, principalmente produtos agrícolas. Um país rico tem a sua economia baseada na tecnologia, tem a sua economia baseada na produção industrial, né, na tecnologia. Os países pobres não. Eles têm que importar essa tecnologia. Enquanto a gente planta a soja, você vende a soja in natura, ou no máximo esmagado, né, semi-triturado, ou para ração, ou para fazer óleo, na verdade, a verticalização é muito pequena. Enquanto que os países grandes fabricam celulares, computadores, tá? Fabricam carros de altíssimo nível. Nós até fabricamos isso aqui, só que toda a tecnologia vem dos países de origem. Hoje o Brasil é 100% dependente da agricultura empresarial, do agronegócio. Todos os setores da economia brasileira estão direto ou indiretamente ligados ao agronegócio. Vamos lembrar das maiores indústrias, as maiores empresas nossas aqui de Mato Grosso. Sadia, Amage, Friboi, Ambev, Cristal. Ou seja, são todas indústrias que têm relação direta com o agronegócio. Tá? A imagem mostrando os principais produtos agrícolas brasileiros. Eu acabei não citando o café, mas o Brasil é o maior produtor mundial de café. Tá? Seguido pela Colômbia, que está em segundo lugar. Falar um pouquinho sobre os transgênicos. Transgênicos ou organismos geneticamente modificados, tá? Eles foram primordiais para melhorar a estrutura das plantas, a estrutura genética das plantas e dos animais. Ok? Mas geralmente são usados nas plantas. Quando você enxergar esse Tzinho que vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? É porque o produto foi feito à base de alimento transgênico. Aquela leite óleo que você compra hoje, qualquer skin, salgadinho que você compra, entendeu? Fandangos que você compra, vem o Tzinho na lateral, ou seja, o alimento foi transgênico. Tem vários pontos, tanto negativo como positivo. Vamos analisar os primeiros pontos positivos. Alimentar a população mundial. Os transgênicos são excelentes, têm uma alta produtividade, utiliza pouco agrotóxico, necessita de pouco aparato tecnológico, entendeu? E a produção é muito grande. Pontos negativos, problemas ambientais. Cara, quando eu falo em problemas ambientais, eu estou falando também da saúde do ser humano. Né? Hoje, graças a Deus, não tem mais tantos problemas. Mas nos últimos anos, né, desde o advento dos transgênicos, né, de meados da década de 1990 para cá, aumentou muito doenças relacionadas à alergia, alergia à lactose, alergia a muitos produtos, né, agrícolas. Hoje o pessoal não pode, muitas pessoas não podem mais comer isso, não pode comer aquilo e tal. Câncer tem pra caramba, muitos tipos de câncer, não é verdade? São pontos negativos. E os especialistas acreditam que os transgênicos têm a ver com isso. Outra questão é a tecnologia nas mãos de poucas empresas. Monsanto, Bayer, Cargill, Novartis, Bunge, entre outros. São as indústrias, são as empresas internacionais, multinacionais, que detêm essa tecnologia. Ok. Vamos entender um pouquinho as novas fronteiras agrícolas. A expansão da cultura agrícola é importante para o desenvolvimento do país, pois com o aumento da produtividade, o comércio das exportações também se fortalece. Entretanto, a ocupação de novas áreas representa, na maioria dos casos, a redução da vegetação nativa. A expansão agrícola no Cerrado gera preocupação para os pesquisadores que alertam para o risco da extinção nas próximas décadas. É importante a gente levar em consideração, pessoal, que o fato do Brasil ser dependente dessa fronteira agrícola do agronegócio, nós acabamos invadindo áreas de preservação. Nós acabamos expandindo as nossas produtividades para aquelas áreas que deveriam ser preservadas. É o caso das matas ciliares, matas de galerias, encostas de morro, topo de morros. Na verdade, a própria floresta amazônica tem sido devastada muito. O Cerrado hoje é um grande hotspot mundial depois do advento do agronegócio aqui na nossa região, entendeu? Então está complicado, né? Nós precisamos dele para viver economicamente, mas por outro lado estamos acabando com o meio ambiente, né? Cultura da soja em região de Cerrado, muito comum. Pecuária bovina, o Brasil tem o maior rebanho de corte do mundo, né? O segundo maior rebanho do mundo, primeiro é da Índia,
mas em matéria de corte, de gado de corte, o Brasil está em primeiro. Ok? Pecuária. Foi introduzida pelos portugueses no início da colonização, 1534. Estou falando desse exemplo específico aqui da pecuária bovina, tá? Atualmente utiliza-se técnicas modernas de manejo e biotecnologia para obter alta produtividade. As principais vantagens: amplo território dentro da zona intertropical, oferta abundante de água doce, autossuficiência na produção de soja e milho, estrutura industrial de transporte, mercado consumidor interno, etc. O Brasil tem tudo de bom para a pecuária, tá? Mas não é só o gado bovino que o Brasil tem destaque. O Brasil também tem destaque na produção de ovelhas, de suínos, de equinos, de muares, de caprinos e aves. O Brasil está aí entre os 5 maiores produtores do mundo de suínos e de aves. No caso de aves, destaca-se no Brasil os galináceos, né? Ou frangos ou galinhas. Pessoal, vamos agora falar das relações de trabalho no campo. Tá? Quando nós falamos de trabalho no campo, nós estamos nos referindo àqueles que têm propriedade, ou seja, aquele que é dono dos recursos financeiros, dos equipamentos, entendeu? Aquele que possui a terra. E do trabalhador, aquele que não tem propriedade, mas que integra o sistema produtivo, tá? Aquele que é assalariado ou aquele que arrenda a terra para poder trabalhar. Nós temos o trabalhador familiar, predominante nas pequenas propriedades agrícolas, geralmente próximos de alguma cidade, né? Onde a mão de obra empregada normalmente é a da família. Geralmente tudo que ele produz, né, ele vende na feira, na cidade vizinha, vende no mercadinho perto, né, da propriedade dele. O trabalho assalariado, aquele camarada, o trabalhador, que tem todos os benefícios da lei, a carteira assinada, recebe fundo de garantia, seguro-desemprego quando é mandado embora, tem todos os seus direitos respeitados, tá? Temos ainda, pessoal, o trabalhador temporário, muito comum no campo, em que o trabalhador não tem vínculo empregatício. Um exemplo de trabalhador temporário são os boias-frias e os corumbás, ou os corumbás ou corumbas, né? Ou os temporões, aquele pessoal que fica se deslocando de épocas em épocas para determinadas regiões, né? Para poder trabalhar, ou geralmente na época da safra ou da colheita, né? Parceria. Uma parte cede a terra e o outro trabalha nela mediante um acordo de pagamento. É muito comum nas cidades pequenas do interior, né? O camarada da cidade que tem lá o seu dinheirinho guardado e tal, acaba investindo, geralmente é muito comum isso no gado, né? Compra o gado e quem está na terra acaba cuidando do gado e os dois repartem o lucro. Ou o camarada que mora na cidade, sabe trabalhar no campo, ele pega parte da terra de uma grande propriedade e trabalha nela e divide o lucro com o proprietário. Então, com uma pequena lavoura de arroz, de feijão, né? Arrendamento. É o caso do agricultor que, tendo sua própria terra ou não, aluga ou arrenda outras propriedades, fazendo pagamento em dinheiro, né? Pessoal, o arrendamento é muito comum. É aquele camarada que só sabe trabalhar no campo, mas não tem propriedade. Então, o que ele faz? Ele arrenda, ele aluga uma terra e vai trabalhar nela durante um determinado período. Problemas trabalhistas na área rural, né? Cara, a área rural é muito complicado. Assim como nos centros urbanos, o meio rural não é isento de problemas trabalhistas. Trabalhadores sem carteira assinada, trabalho escravo ou escravidão por dívida, condições degradantes, assédio moral, dentre outros. Normalmente as pessoas que trabalham no meio rural não têm conhecimento, não conhecem a lei, entendeu? Então acaba sendo muito explorado pelos patrões, principalmente aqueles patrões oportunistas. A questão da terra. No Brasil, a estrutura fundiária passou a ser regulamentada a partir da Lei de Terras de 1850, no fim do período escravista. A Lei de Terras favoreceu a concentração fundiária, pois beneficiou apenas pessoas que tinham dinheiro para comprar. Pessoal, vamos analisar o seguinte. Em 1850, né, nós já estávamos nos aproximando do período em que a Lei Áurea foi publicada. Nesse mesmo ano, foi sancionada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, pessoal, proibia a vinda de negros escravos para o Brasil. Muito importante a gente entender essa questão da Lei da Terra.
tá? O Brasil tinha a sua economia baseada na produção do café. E a principal mão de obra brasileira era a mão de obra escrava. O que Dom Pedro fez? Né? Na verdade, todas as terras, todas as propriedades rurais no Brasil pertenciam ao Império. Então ele resolveu vender essas terras em dinheiro. Mas quem adquiriu essas terras, aliás, ele resolveu vender essas terras em dinheiro para financiar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Só que quem comprou essas terras foram os grandes proprietários, os grandes donatários, na verdade, ou os grandes comerciantes que tinham muito dinheiro, porque o pagamento tinha que ser feito à vista, em espécie, ou em dinheiro, ou em ouro. Isso contribuiu para que a terra se concentrasse nas mãos de poucas pessoas. Tá? Ainda hoje nós percebemos esse reflexo. Olha só, de acordo com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em nosso país, 3% dos imóveis rurais concentram 56,7% das terras agricultáveis. O Estatuto da Terra, criado em 1964 pela Lei 4.504, definia a propriedade familiar como imóvel rural que viesse a ser explorado pelo proprietário e seus familiares, e que lhes assegurasse a subsistência e o desenvolvimento socioeconômico. Modo rural, uma área capaz de sustentar um grupo de 4 pessoas adultas. O modo rural, ele é de acordo com a região do país. Um estado tem um módulo diferente do outro. Na região de Minas Gerais, entre 4 e 5 hectares já é considerado um módulo rural. Aqui em Mato Grosso, a média são 20 hectares. Tá? Tem relação com o tipo da terra, atividade econômica que é exercida na região. Módulo fiscal é uma área definida em hectares para cada município. Deve-se considerar o tipo de exploração predominante no município e a renda obtida. O módulo fiscal é utilizado para definir as pequenas, médias e grandes propriedades. Uma pequena propriedade, entre 1 a 4 módulos fiscais. Uma média propriedade, entre 4 a 15 módulos fiscais. Uma grande propriedade, superior a 15 módulos fiscais. Tá? É uma medida em hectare. O Estatuto do Trabalhador Rural. Isso aqui é muito importante, pessoal. Em março de 1963, o Estatuto do Trabalhador Rural, de autoria do deputado Fernando Ferrari, foi aprovado no Congresso. Através desse, os trabalhadores do campo passavam a ter os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, tendo até mesmo a sindicalização fortalecida. Obviamente, os latifundiários e empresários do setor sentiram-se imediatamente lesados e descontentes com tal medida. Pessoal, olha só. A intenção de João Goulart, em 63, quando ele autorizou o Estatuto do Trabalhador Rural, era nivelar todos os trabalhadores do campo com os trabalhadores da indústria e do comércio. Era oferecer... Vocês se recordam, né, das nossas aulas sobre industrialização. Né? E Getúlio Vargas, no começo das décadas de 1930, ele criou o que? A CLT, os direitos trabalhistas. Então, a intenção, só que ele beneficiou apenas os trabalhadores da indústria e do comércio. A intenção do Estatuto do Trabalhador Rural era beneficiar também os trabalhadores do campo. Tá? Eles passavam a ter descanso semanal remunerado, no máximo 40 horas trabalhadas por semana, ou 8 horas por dia, entendeu? Ter sindicalização, um salário mínimo. Só que os grandes proprietários de fazenda acharam que seria o quê? Muito direito, muito benefício para peão. Entendeu? E houve demissões em massa nas fazendas. Então houve um grande fluxo migratório do meio rural para o meio urbano, fortalecendo assim os bolsões de pobreza no meio urbano, tá? Fortalecendo as favelas, estimulando a violência nas cidades, entre outras situações muito desagradáveis que nós podemos perceber até nos dias de hoje. Fundo Rural, Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural. Criado pela Lei 4.214 no ano de 1963, consistia no sistema de previdência específico para os trabalhadores da área rural, com benefício e formas próprias de custeio. Tá? É o mesmo INSS nosso hoje. Tá? É um fundo de assistência, uma previdência social. O camarada que trabalha no campo, ele paga o fundo rural todo ano para o sindicato, uma vez por ano, e quando dá um determinado tempo de serviço, né, 30 anos trabalhado, né, no meio rural,
dependendo de acordo com a idade, né, ele pode solicitar a sua aposentadoria. Se acontecer um acidente, ele vier ficar inválido, né, ele pode solicitar a sua aposentadoria. Esse benefício do Fundo Rural é estendido à esposa e aos filhos, ou seja, aos seus dependentes diretos. Tá? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Gente, o Movimento Sem Terra é o maior e mais atuante grupo social brasileiro. Começou a ganhar destaque no Brasil a partir de 1985. Tem como principal objetivo a reforma agrária e a divisão igualitária de terras. Na verdade, pessoal, houve um ensaio de sem terra na década de 1950, mas não deu certo. Durante o período da ditadura militar não podia haver manifestações como essas, né? É óbvio, né? O governo não ia deixar. Em 1985, na cidade de Cascavel, no Paraná, houve a primeira grande reunião do Sem Terra, que contou com a participação de 12 estados. Tá? Qual que é o objetivo do Sem Terra? Fazer com que se cumpra o que está na Constituição Federal de 88, ou seja, o uso social da terra, para que a terra cumpra o seu benefício social, que é gerar emprego, renda, né? Produzir alimentos. Tá? E existe uma grande concentração de terras no Brasil, né? Que são férteis, mas não são produtivas, não produzem. Né? E tem muitas pessoas que necessitam da terra para trabalhar. Tá? E acabam não conseguindo terra, porque não tem dinheiro. Hoje em dia, a questão da especulação imobiliária é muito grande. O melhor investimento do Brasil hoje é investir em terra. Tá? E o Sem Terra é um grupo de pessoas que precisam da terra para sobreviver. Ok? Tirando os oportunistas à parte, os oportunistas políticos, não vem ao caso a gente comentar agora. Ok? Galera, é isso. Essa é a aula que eu passo em sala de aula. Todos vocês têm acesso a ela nas minhas aulas. Espero que tenham gostado. Estou gravando para ajudar vocês na prova. Acessem o meu blog, curtam minha página no YouTube, tá bom? Valeu, até a próxima. Fiquem com Deus. 22 minutos.